Olá, caro estudante, nós estamos mais uma vez aqui para discutirmos um pouquinho sobre direito tributário nas noções básicas, as noções essenciais do direito tributário. E hoje nós vamos tratar de um tributo, de uma espécie de tributo chamado taxa, que é muito comum em nossos dias, apenas às vezes a gente não está atento, mas é extremamente comum a cobrança de taxas no nosso cotidiano. E nós temos discutido e visto em alguns encontros anteriores que nós tínhamos uma tripartição de tributos no Brasil, em que nós tínhamos impostos, taxas e contribuições de melhoria, isso por conta do Código Tributário Nacional de 66, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1967, no seu artigo 5º, que estabelecia quais eram as espécies tributárias no Brasil, e ali ele não incluía o que a nossa Constituição de 88 veio trazer, que foram os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Esses dois últimos eram tratados ora como taxa, ora como imposto, e era especificamente detalhado em relação à doutrina, não era especificado, digamos assim, no Código Tributário e também nas demais legislações. Só, claro, na legislação criadora desse tributo. Então nós temos hoje no Brasil 5 espécies de tributos. São os impostos, nós já vimos no encontro anterior falando das suas características, e hoje nós vamos ver taxas. Em encontros futuros nós vamos tratar dos demais. As taxas. Nós encontramos no Código Tributário Nacional, em seu artigo 77, tratando sobre as taxas. E ali na definição, já começa dizendo quem tem competência ou quais entidades públicas têm competência para cobrar a taxa. E lá já deixa muito claro que todos os entes da federação, portanto, é uma competência comum entre estados, Distrito Federal, municípios, assim como a União. Então, cada um com a sua atribuição, eles têm a competência de cobrar a taxa. E o fato gerador da taxa, ele tem características especiais e diferentes do imposto. Por exemplo, nós vimos que o imposto não existe qualquer contraprestação vinculada à sua cobrança ou à sua instituição. Já a taxa é diferente. A taxa, ela necessariamente é um tributo diretamente vinculado. A cobrança da taxa é por uma prestação de serviço ou por uma contraprestação do Estado em relação ao cidadão. Então, o fato gerador, segundo o artigo 77 da taxa, que é completamente diferente do imposto, é, primeiro, o exercício regular do poder de polícia. Claro, o Estado não pode exercer irregularmente nenhuma de suas atribuições. Ele tem que exercer regularmente. E o poder de polícia é aquele poder de controle do Estado em algumas situações, e nós vamos, ao longo deste encontro, falar alguns exemplos. Então temos que o fato gerador da taxa é o exercício regular do poder de polícia, portanto, esse já é ou uma das causas, do fato gerador. O segundo é a utilização de serviço público. Lembrando que essa utilização de serviço público, ela pode ser efetiva, a efetiva utilização, ou apenas, ou mesmo potencial, em algumas situações, e esses serviços, eles têm que ser específicos e também divisível em relação ao contribuinte. À medida que a gente for desenvolvendo, nós vamos também explicar esses conceitos, até porque também o próprio Código Tributário, nos artigos seguintes, a partir do 78, ele vai definir essas situações. Então, esses serviços que são prestados ao contribuinte, ou até mesmo posto à disposição, são os que geram para o Estado o direito de cobrar uma taxa por essa prestação de serviço. Então,
a taxa é diferente do imposto. Enquanto o imposto não tem uma vinculação necessária do Estado em prestar um serviço ao cidadão pela sua cobrança, a taxa, diferentemente, tem. Então, para o Estado cobrar a taxa, ele tem necessariamente que prestar o serviço ao cidadão. Então, nós temos como fundamento legal da taxa o artigo 145, inciso 2 da Constituição, quando diz que a União, Estado, Distrito Federal e municípios poderão instituir, e no inciso 2 está lá taxa. E o artigo 77 que nós acabamos de ver. Então, como a taxa ela é necessariamente por uma contraprestação, uma prestação de serviço do Estado, nós já identificamos uma característica da taxa, uma qualidade da taxa que lhe marca profundamente, que é a receita vinculada. Não é a destinação da receita ao final, mas é que a receita da taxa é para remunerar aquele serviço que está sendo prestado, porque o Estado, para prestar o serviço, ele tem, obviamente, um custo para prestar o serviço. Então, ele cobra a taxa como forma de compensação ou de remuneração da taxa. Por isso que ela é diferente do imposto. A taxa não é imposto, ela é diferente do imposto, porque o imposto é de receita não vinculada, enquanto que a taxa é uma receita vinculada. A legislação também fala que a taxa ela não pode ter, como a Constituição nossa, né, não pode ter como base de cálculo a do imposto. Então vamos aqui já entender isso. O que é a base de cálculo? Base de cálculo é a quantia, digamos assim, ou a dimensão quantificada de uma operação qualquer, em que sobre ela se aplica uma alíquota ou um percentual, por exemplo, que vai calcular o valor do imposto devido. Então, a base de cálculo é uma base econômica qualquer. Então, quando nós temos, por exemplo, um imposto como o IPTU, a base de cálculo do IPTU, já que se trata de imóvel urbano, é o seu valor venal, o valor de venda desse imóvel. Então, isso é a base de cálculo. Então, a taxa ela não pode ter esse mesmo tipo de base de cálculo, obviamente, porque a base de cálculo da taxa vai ser uma prestação de serviço, um custo pela prestação de serviço. Então, digamos que, vamos aqui dar um exemplo. Existe uma taxa cobrada de fiscalização, pela fiscalização ou pela autorização para se fazer uma reforma no imóvel qualquer. Então, eu tenho que ir na prefeitura, pagar uma taxa, para que a prefeitura possa fiscalizar, me dar autorização para eu fazer e fiscalizar a execução dessa obra. Imagina o seguinte: essa taxa ela não pode ser cobrada tendo como base de cálculo o valor do imóvel que está sendo reformado, porque a lei proíbe isso. Obviamente que o valor do imóvel já é utilizado como base de cálculo do IPTU e não será utilizado como referência de base de cálculo da taxa. O valor da taxa vai ser uma determinada quantia atribuída em função do tipo de serviço, da complexidade do serviço e do custo que a administração terá para executar aquela atividade. E também não pode ser calculada a taxa em função do capital das empresas. Pegar-se o capital de uma empresa e calcular uma taxa sobre o capital, porque isso não tem nada a ver com a contraprestação que é dada ao Estado. Imagina se uma empresa for pedir uma certidão qualquer no fisco e ao chegar lá, só porque essa empresa tem um capital de um milhão de reais, ele vai pagar uma quantia de, digamos, 1% sobre 1 milhão de reais. Enquanto outra que tem um capital de 30 mil, uma microempresa, ela vai pagar 1% sobre 30 mil. Então você não pode estabelecer como base de cálculo da taxa essa condição do contribuinte empresarial em relação ao seu capital.
Então nós temos que uma das primeiras características da taxa é que ela é cobrada em função do exercício do poder de polícia. Poder de polícia é aquele que o Estado exerce para manter a ordem pública. Não apenas a ordem pública, mas também a ordem particular. Então ela estabelece determinadas limitações às pessoas, né? O Estado regula determinadas coisas para evitar, naturalmente, que haja abusos e prejudique a coletividade. E prejudique, então, os cidadãos. Nós podemos dar um exemplo do poder de polícia. Vamos dar aqui pelo menos 2 exemplos, não é? O primeiro deles é, por exemplo, a vigilância sanitária. A vigilância sanitária cuida da sanidade dos alimentos que são vendidos para a população através dos restaurantes. Então, a vigilância sanitária fiscaliza como é que esses alimentos são acondicionados, como é que eles são tratados, como é que eles são servidos. Há necessidade disso. Então, ou também um frigorífico que trata com carnes, que são alimentos perecíveis. Por ser alimentos perecíveis, a vigilância sanitária cuida, porque uma contaminação de um produto desse, quando mal acondicionado, pode causar, inclusive, várias mortes. Então, o risco para a população é grande, o risco para a coletividade é grande, e o Estado exerce o poder de polícia. Então, as empresas pagam anualmente aquela taxazinha da vigilância sanitária para que o Estado, para que o município faça a fiscalização. Geralmente isso é competência do município. Uma outra é quando ele paga aquela taxazinha que nós chamamos de alvará de funcionamento de uma atividade comercial. Por quê? Porque, às vezes, nos municípios, determinadas regulações em relação a áreas para se explorar determinada atividade. Então, o governo também controla isso. Quando você paga uma autorização ou um alvará, por exemplo, de construção ou de reforma, o poder de polícia do Estado está lá fiscalizando primeiro para que você cumpra as normas do plano diretor do município e não construa ou reforme de qualquer jeito ou que venha a trazer ou causar riscos para a população. Então esses são exemplos do poder de polícia que nós vamos encontrar no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que nos diz o seguinte: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, aí ele vai aqui, como nós já falamos, ele vai definir isso, poder de polícia, ele diz que é limitando ou disciplinando um direito. Limita o direito. Eu posso ser dono de um frigorífico e, como sendo meu, eu posso administrá-lo como eu quiser, mas eu não poderei cuidar das coisas ou cuidar daqueles alimentos perecíveis de qualquer modo, porque a vigilância sanitária vai me obrigar, então, vai disciplinar a forma como eu devo acondicionar esses alimentos. Então, primeiro, ele limita e disciplina direitos, ele interfere no direito individual, certo? Ele interfere no interesse ou na liberdade, eu não posso fazer o que eu quero como eu quero. E ele regula a prática de um ato ou a abstenção de determinado fato em razão do interesse público. Então nós já vimos que a taxa, quando se trata de poder de polícia, é uma limitação que o Estado estabelece em relação a pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, naquelas práticas ou naqueles atos e fatos da vida cotidiana em que, em preservando o direito público ou interesse público, o Estado precisa regular. E isso pode ser concernente à segurança, à higiene, à ordem pública. Vamos dar um exemplo de ordem pública. Digamos que eu, em determinada área, que é uma área residencial, eu resolva colocar um ambiente que tenha música. Eu não posso utilizar música acima de determinados decibéis, determinado volume, altura do volume,
certo? Eu não posso fazer isso. Eu vou ter que respeitar a legislação que atribui o máximo do volume que eu posso utilizar, especialmente nas horas mais avançadas da noite, porque isso pode prejudicar a ordem, o descanso das pessoas, né? Então, também concernente aos costumes, a disciplina e a produção do mercado, alguma coisa que evite, por exemplo, concorrência desleal, o exercício de atividade econômica que dependam de concessão ou de autorização do poder público. Para poder funcionar, eu tenho que ter autorização, eu tenho que ter um alvará de funcionamento, ou a tranquilidade pública, que foi aquilo que falei, né? Quando a ordem pública, vamos repetir um outro exemplo, quando eu vou fazer alguma atividade utilizando um espaço público, eu preciso muitas vezes de uma autorização, e aí eu tenho que pagar uma taxa para que essa ordem pública não seja maculada e se respeite a utilização daquele bem público mais dentro da ordem, em respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Então vemos que o poder de polícia é uma interferência do Estado na vida dos cidadãos para regular determinadas coisas. Por isso o Estado cobra uma taxa, porque para fazer isso ele tem necessariamente um custo. O parágrafo único diz que esse poder de polícia será regular quando desempenhado dentro dos limites da lei, né? Se o Estado exercer isso fora dos limites da lei, é irregular, obviamente. E ele tem que observar o devido processo legal. Ele tem procedimentos a fazer, não pode fazer de qualquer modo, vai ter que respeitar, então, esse procedimento. Se a lei atribui isso como uma atividade discricionária, portanto não obrigatória, que o Estado possa exercer enquanto poder de polícia, também não pode ter abuso e nem desvio de poder. O parágrafo único do artigo 78 trata de estabelecer os limites para o Estado exercer o poder de polícia. Ele não pode exercer um poder de polícia arbitrário, passando por cima da legislação e das pessoas. Então aqui o Código Tributário trata de exercer uma limitação. Mas lembrando que aqui está definindo o poder de polícia, mas o exercício desse poder de polícia dá direito ao Estado, principalmente o município, de cobrar uma taxa por isso, certo? A utilização desse serviço pode ser efetiva ou potencial. Nós vamos ainda explorar um pouquinho isso. Essa atividade exercida pelo Estado, ela pode ser efetiva quando efetivamente o Estado estiver prestando o serviço, como, por exemplo, quando preciso de uma certidão, que vou atrás da certidão, eu tenho que pagar a primeira taxa para poder me utilizar aquilo que efetivamente o Estado está me dando, ou, digamos, potencial. Tem determinadas situações em que, mesmo que não haja a prestação de serviço efetiva, está lá posta à disposição e eu posso utilizar potencialmente. Por exemplo, eu posso pagar uma taxa relativa à coleta do lixo nas ruas da cidade, na minha rua. Então, pode ser que eu não coloque lixo ali, que eu não tenha nenhum lixo, não gere lixo, né? Eu esteja com essa casa fechada, sem utilizar, estou ausente por um período, mas está lá, a coleta do lixo está à minha disposição, potencialmente está à minha disposição, mas eu não estou fazendo uso dela naquele momento. Esses serviços eles têm que ser específicos e também divisíveis. Tem que ser um serviço específico, não pode cobrar taxa por um serviço que seja geral, serviços gerais. A prefeitura está cobrando uma taxa de serviços gerais. Tem que ser específico. É a taxa do lixo, é a taxa pela certidão, é a taxa por uma autorização de funcionamento, é uma taxa pela fiscalização de uma obra que está sendo realizada, é uma taxa para fiscalização pela vigilância sanitária de determinadas atividades empresariais. Então ela é sempre específica. Não pode ser uma taxa genérica.
A taxa tem que ser sempre específica e divisível. O que é divisível? Tem que saber exatamente quem vai pagar esse tributo. Não pode se cobrar uma taxa geral para todo mundo pagar. Não é assim. Se o serviço está sendo prestado a Manuel, Manuel vai pagar a taxa por aquele serviço. Se eu sou o dono, serei o dono da empresa que vou abrir, sou eu que pagarei o alvará de funcionamento. Se é Pedro ou João que vão construir um imóvel ou reformar um imóvel, são eles que pagarão a taxa pela fiscalização do município em relação àquela obra. Então, nós temos que a taxa ela será sempre efetiva ou potencial, como nós acabamos de falar, específica e divisível. E nós vamos encontrar, obviamente, essas definições no artigo 79, que nos diz o seguinte. Já depois de explicado, vai ficar mais fácil de entender. Mas ele define para que não haja dúvida em relação à característica que nós acabamos de tratar. Então, o que ele diz no artigo 79? Os serviços públicos a que se refere o artigo 77, taxa, o artigo 77 está dizendo que é taxa. Esses serviços públicos, eles são, inciso 1, utilizados pelo contribuinte. Inciso 2, tem que ser serviço específico. E inciso 3, tem que ser divisíveis. Vamos repetir? Os serviços públicos têm que ser utilizados pelo contribuinte. 2, específicos. 3, divisíveis. Aí como é que a lei define o primeiro? Utilizados pelo contribuinte efetivamente é quando ele é usufruído a qualquer título. Então, se eu vou exercer uma atividade econômica, tirei o alvará, eu estou usufruindo essa atividade econômica, logo é chamada de efetiva. A cobrança da taxa ela é efetiva quando o Estado está efetivamente prestando aquele serviço, me dando autorização para eu fazer a minha reforma, ok? E potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, portanto obrigatória, seja posto à disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. O exemplo que nós demos foi do lixo, da coleta do lixo, né? A coleta do lixo ela é obrigatória, ela é necessária, né? Não pode ficar lixo jogado nas ruas sem que se cuide disso. E essa utilização, portanto, compulsória é posta à minha disposição, se eu não utilizar, mas potencialmente ela está à minha disposição. Quando é que a taxa é específica? Quando possa ser destacada em unidades autônomas de intervenção, de unidade ou de necessidade pública. Então, quando é que ela é específica? Ela é específica quando ela trata das construções ou reformas de imóvel. Ela é específica quando ela trata da qualidade do alimento que está sendo posto à disposição. Ela é específica quando ela estabelece limites para os decibéis do som daquela minha atividade que utiliza som em áreas residenciais. E quando é que ela é divisível? Quando é suscetível de utilização por cada um dos usuários. Então, eu que sou usuário do serviço é que vou pagar pela taxa. O outro que não é usuário do serviço não paga. Isso é divisibilidade. Se houver qualquer coisa que não seja possível dividir e se institua um tributo sobre ele, pode ser qualquer outra coisa, só não vai ser taxa. Pode ser qualquer outro tributo, só não vai ser uma taxa. Taxa é diferente de tarifa ou de preço público. Nós vamos ver aqui algumas diferenças entre taxa e tarifa ou preço público para que essa questão fique clara, né? Quando nós pensamos assim, a iluminação de nossa casa, a energia de nossa casa, que nós recebemos a energia para iluminar a nossa vida, né? Nossa casa, os cômodos da nossa casa. É uma taxa ou é um serviço? O preço que eu pago, por exemplo, pelo meu telefone, pelo telefone fixo ou pelo telefone celular, que muitas vezes isso é prestado por uma empresa pública.
né? Serviço de água, por exemplo, na minha cidade, a prestação do serviço de água é por uma empresa, uma sociedade anônima, pertencente ao município. Isso é tarifa ou é preço público? Isso é taxa, perdão, ou é tarifa ou preço público? É o que nós veremos a partir das características. Taxa é diferente de tarifa. Por que é diferente? Primeiro que a taxa ela é compulsória, ela é obrigatória, como tributo, como todo tributo. Lembra da definição de tributo do artigo 3º do Código Tributário Nacional? É toda prestação pecuniária compulsória. Uma taxa não é opcional para o contribuinte. O contribuinte que utilizar o serviço ou que esteja posto à sua disposição é obrigado ao pagamento da taxa. Não é uma opção minha de fazer ou de não fazer, ou de pagar ou de não pagar. Então, ela remunera serviços públicos que são considerados essenciais, fundamentais e que normalmente eles são prestados diretamente pelo município, ou pelo Estado, ou pela União, ou pelo Distrito Federal. São normalmente serviços prestados diretamente por ele e é compulsório. Então nós temos nesse caso uma relação jurídica de direito público. Óbvio, é uma relação tributária. Se é uma relação tributária, o tributo é necessariamente de direito público, nós temos aí uma relação de direito público. Não se trata de opção minha, mas há um mandamento legal em que eu terei que pagar ou deverei pagar essa taxa. Diferentemente da taxa, que é um tributo, a tarifa ou preço público é facultativa. Então vamos dar o exemplo da telefonia que nós falamos, né? Muitas vezes uma empresa pública presta esse serviço, até no Brasil, quando antes um pouquinho da privatização, quem prestava o serviço de telefonia era empresa pública, né? Aqui no Ceará você tem a Teleceará, no Pará você tem a Telepará, em São Paulo você tem a Telesp, e cada estado tinha uma prestadora de serviço de telefone. Eu sou obrigado a ter um telefone? Claro que não. Claro que não. É facultativo. Eu não preciso ter um telefone. Posso até precisar do telefone e ter, mas eu tenho por opção minha, não por obrigatoriedade, não por compulsoriedade. O mesmo se aplica à energia, à conta de energia, o mesmo se aplica à conta de água. Apesar da essencialidade do produto, se eu não quiser, eu não pago, corta a minha água, corta a energia, eu vou viver no candeeiro, né, à luz de velas, e pegando água em algum lugar, coletando água em algum lugar e trazendo eu mesmo para minha casa. Mas é claro que a gente exagera, né, para fins didáticos, mas funciona assim, ok? Então, toda vida que você tiver uma tarifa, um preço público, ele é apenas facultativo, não é obrigatório. E ele remunera serviços que são prestados indiretamente pelo Estado. Então, por exemplo, o fornecimento de água ele é essencial, principalmente nas cidades. Sem água ninguém consegue viver, não sobrevive. Então, é um serviço essencial, mas não é prestado diretamente pelo Estado. Muitas vezes é prestado por uma empresa, por uma outra empresa, não necessariamente pelo Estado. E essa empresa, então, cobra uma tarifa, não cobra taxa, porque taxa é tributo, é obrigatório, ele cobra uma tarifa, ele cobra um preço, que nós chamamos de preço público, por esse serviço que ele está prestando. Então, essa é uma relação de direito privado. Se eu quiser ter água, eu vou lá e assino um contrato com a prestadora de água. Mas todo mês eu vou ter que dar minha contraprestação, que é pagar o valor da água que está me sendo fornecido. E ela também tem a obrigação de me fornecer. Vamos então entender aqui, fazer uma diferenciação, rememorando o que nós vimos. Enquanto que a taxa eu posso pagar obrigatoriamente de um serviço que seja apenas potencialmente colocado à minha disposição, no caso do preço do serviço, eu pago aquilo que eu utilizar, do preço público da tarifa.
Então, se eu não usar água de jeito nenhum, eu não vou pagar água. Se eu não usar energia, desligar o contador e não consumir energia, não vou pagar. Se eu não usar telefone, também não vou pagar a conta de telefone. E eu posso passar o tempo que eu quiser nessa condição. Já a taxa, mesmo daqueles serviços que sejam potencialmente colocados à minha disposição, eu não poderei deixar de pagar. Então, fica bem claro, na taxa há uma relação jurídica de direito público e na tarifa ou preço público há uma relação jurídica de direito privado, há uma faculdade entre as partes de contratar ou não, de prestar ou não aquele serviço. Então nós temos aqui várias características que diferenciam a taxa do preço público. Já vimos essa primeira, em que a taxa é um regime jurídico de direito público, enquanto que o do preço ou tarifa é um regime jurídico de direito privado, a contratação é facultativa, o primeiro é obrigatório. A segunda característica, o vínculo obrigacional da taxa, por ser de direito público, é de natureza tributária, é obrigacional, não admite rescisão, certo? Já o vínculo obrigacional da tarifa ou do preço público é contratual, admite rescisão, eu lá dizer, não quero mais a energia, e contrata e distrata com a Coelce, ou com a prestadora de serviço de energia. O sujeito ativo da taxa é sempre uma pessoa jurídica de direito público, União, Estado, Distrito Federal ou município. O sujeito ativo, no caso da tarifa, pode ser uma pessoa jurídica de direito público, se ele for o que presta o serviço, ou de direito privado. Não tem problema, não tem interferência nisso. O vínculo da taxa, o vínculo jurídico da taxa é compulsório, nasce independentemente da vontade do contribuinte em relação ao Estado. Já o vínculo da tarifa, ela é facultativa, ela surge da minha manifestação de vontade. Eu quero serviço de telefone, vou pagar pelo que eu usar. Eu quero a água, vou pagar pelo que eu usar. Eu quero a energia, vou pagar pelo que usar. A taxa pode ser cobrada em virtude da utilização efetiva ou potencial, como nós já falamos, ou colocada à disposição do contribuinte. No caso da tarifa, somente pode ser cobrada se for prestado efetivamente serviço. Né? Por exemplo, se eu não contratar com a Coelce, ela pode até deixar à disposição a energia na rua, mas eu não utilizando, eu não vou pagar. A receita em relação à taxa, ela é derivada, sempre derivada. Quem vai pagar é o contribuinte para o Estado. Portanto, é o tirando dinheiro do contribuinte para o Estado. Já no caso do preço público, a receita é originária de uma atividade, uma exploração de uma atividade econômica da própria estrutura do Estado. A taxa sujeita-se aos princípios tributários da legalidade, da anterioridade, da noventena. No caso do preço ou tarifa, não há que se falar em princípios tributários. Não há necessidade de obedecer a princípios tributários. Mas uma informação em relação a serviços públicos, né? O que são efetivamente serviços públicos? Nós temos 3 espécies de serviços públicos que são prestados à população. Temos os serviços propriamente estatais, são aqueles próprios do Estado. Existem aqueles que são essenciais ao interesse público. Existem os serviços públicos que são considerados não essenciais. Quais são os propriamente estatais? Qual é a definição deles? São aqueles prestados somente pelo Estado e o Estado exerce ou atua pelo seu poder de soberania. Nesse caso, eles são indelegáveis. O Estado não pode delegar esse serviço para uma outra entidade fazer. Ele próprio terá que prestar. Os essenciais de interesse público são serviços de interesse da comunidade, mas são remunerados mediante taxa, utilizado efetiva ou potencialmente esse serviço. Então, um serviço essencial é a coleta do lixo, de que nós falamos. E os não essenciais são a sua utilização não resulta de um dano maior à comunidade. Então, esse caso ele é cobrado por preço público e é geralmente delegado a uma outra entidade. Nós temos os exemplos aí.
Os propriamente estatais, a emissão de passaporte, que é feito lá na Polícia Federal, é um exemplo de um serviço público propriamente estatal. Só o Estado pode fazer aquilo. Ele não pode delegar para uma outra entidade privada emitir passaporte. Serviço da Justiça, jurisdicional. Eu preciso entrar na Justiça para pleitear uma ação. Esse serviço é propriamente estatal. Não pode ser delegado. Quem vai fazer isso na Justiça, quem vai prestar a justiça, será sempre o Estado. Os serviços essenciais de interesse público, nós já vimos, distribuição de água, coleta de lixo, esgoto e serviços de sepultamento. Lembrando que nesses casos de água, coleta de lixo e esgoto e serviço de sepultamento, pode ser cobrado por taxa no caso da água, certo? Da coleta do lixo e de esgoto, ser algo obrigatório, necessariamente obrigatório, mas esse exemplo eu considero, no caso específico da água, como algo não obrigatório. Eu posso não ter água fornecida, posso não ter o contato com a água. Já em relação ao lixo e ao esgoto, normalmente essas duas coletas são obrigatórias por conta do impacto que existe e elas, então, são prestadas obrigatoriamente ou postas à disposição do contribuinte. No caso da água, não. No caso da água, pode ser que isso ocorra, cobrado mediante taxa ou não. Serviços postais, serviços telefônicos, telegráficos, né? Gás, energia, todos esses aí são exemplos de serviços não essenciais. Nós temos, para encerrarmos nossa aula, a informação da súmula 670 do Supremo Tribunal Federal, que fala que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa. Por quê? Primeiro, porque o serviço de iluminação pública é indivisível. É indivisível. Não tem como dividir qual contribuinte que está efetivamente se utilizando do serviço de iluminação pública. Portanto, já não pode ser taxa mesmo. A súmula 595 do Supremo Tribunal Federal também diz que a taxa municipal de conservação de estrada de rodagem, no caso do sítio, né, quando ele ajeita estrada no sítio, não pode ter a base de cálculo do ITR, ou seja, qual a base de cálculo do ITR? O valor da propriedade rural. Como não pode, taxa não pode ter a mesma base de cálculo de imposto, como nós vimos, é inconstitucional se a taxa municipal tiver como base de cálculo o valor da propriedade. E a súmula 545, preços e serviços públicos e taxas não se confundem, né? Nós acabamos de falar, porque essas, diferentemente daquelas, são compulsórias, ou seja, a taxa é compulsória e o preço público, a tarifa pública não é. Essa segunda parte não é mais aplicável dessa súmula 545, porque não há mais no nosso direito tributário o chamado princípio da anualidade tributária, em que havia necessidade para se cobrar a taxa ou um tributo qualquer que ele entrasse no orçamento, houvesse autorização orçamentária em relação à lei que instituiu. Isso aí, esse princípio da anualidade não mais vige em nosso direito. Caro estudante, nós desejamos a você bons estudos, esperamos encontrá-lo no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Até lá, um abraço.